tudo bem? Vamos entender um pouquinho sobre o livro Sombra Psicológica de Hélio Couto? Eu até fiz uma publicação dele, mas eu não pude deixar, né, o audiobook inteiro disponível para vocês por conta de uma questão de editora. Esse livro não tem de modo gratuito, então a gente achou melhor, né, tirar ele do ar. Mas eu posso dar a minha contribuição aqui conversando um pouco com vocês a respeito do que o Hélio trata, né, nos capítulos, tá? Então, assim, no capítulo 1, ele leva, né, o leitor a pensar um pouco o que é a sombra psicológica. Geralmente o pessoal da área né, da psicologia, eu sou psicóloga quântica, o que a gente fala, o que é muito falado, o que é muito estudado, o que é muito comum, né? A gente falar sobre o inconsciente. Não, isso aqui estava lá no teu inconsciente, olha, você fez isso por uma escolha inconsciente, essa tua escolha, esse teu motivo, esse qualquer coisa na tua vida foi por algum motivo inconsciente, que está lá no inconsciente. Sonhos são conteúdos do inconsciente. E para nós que estamos dentro desse universo psi, é até fácil de compreender isso, né? Porque a gente estuda isso, depois trabalha com isso todo santo dia, então fica fácil. Mas não é tão fácil para quem chega no consultório ou para quem está estudando psicologia, né? Psicanálise e tal, os terapeutas, né? E fica assim, o que é o inconsciente e agora o que é a sombra psicológica? Eu vejo assim, o Hélio ele colocou sombra psicológica como um sinônimo do inconsciente, tá? Por quê? Nós guardamos, nós reprimimos no nosso inconsciente, desde lá da vida intrauterina, né, quando nós estávamos ali sendo gerados pela nossa mamãe. Se a mãe, né, o casal, a casa, a família, teve algum tipo de trauma, de ansiedade, de perda, de separação, qualquer situação que gerou algum tipo de sofrimento, aquilo fica registrado. E se a mãe ela deu conta de lidar com aquilo, ok. Mas se ela não deu conta de lidar porque foi muito pesado, ela reprimiu, então ela joga lá por uma caixinha, né? A gente fala de modo meio dessa forma, né? Meio lúdico, então uma caixinha, né? Ficou lá guardado na caixinha do inconsciente. Tá? Só que a criança também que está sendo gerada ali, ela também vai recebendo essas informações com um campo, um canal emocional, energético e espiritual, ok? Então, por exemplo, se uma mãe teve uma questão lá que ela quis abortar, ou ela até tentou o aborto, tá? Ou ela assumiu a gravidez, mas rejeitou essa gravidez o tempo todo. Eu vou ter, mas eu não gosto, eu não queria estar grávida e tudo mais. Tudo isso, gente, as pessoas pensam que não tem nada a ver, a mãe e o bebê é o bebê, não. Não é. Principalmente quando está na barriga ali sendo gerado. Não é mesmo. Depois também não, e principalmente na barriga não, tá? Se o bebê ele sente algum tipo de rejeição durante a fase em que ele está sendo gerado ali, né? O feto sente, não o bebê, o feto, aquilo fica dentro dele, tá? E aí, se ele nasce, pode até ser que a mãe comece a amar por olhar, cuidar aquele bebê, ou não, tá? Não é regra quando dizem, nasceu o bebê, nasceu uma mãe. Não, gente, não é uma regra. Tem mães que têm uma dificuldade com o amor, que tem uma dificuldade, porque também deve ter tido dificuldade lá atrás quando era criança, né? Quando também estava sendo gerada. Então não é uma regra, não é algo mágico que acontece com todas as mães. É só a mulher engravidar que dela vai nascer um amor. Muitas que têm esse canal aberto, sim, né? Elas até relatam, meu Deus, é um amor que eu nem sabia que existia em mim, tá? Mas não é uma regra, né? Todas as mulheres, não, tá? Mas muitas mulheres, ok? E aí o que acontece? Aí, essa questão do inconsciente, né, que a gente vai gerando até da vida intrauterina, depois essa criança vai crescendo,
né? O Hélio até fala lá que, né, a mãe que põe uma situação assim, que tá irritada com a criança, por exemplo, ai, viu, para de encher o saco, vai catar coquinho. A criança, na tua inocência, principalmente antes dos 6 anos de idade, ela vai lá fora ver se tem coquinho para catar. E ela volta e fala assim, mãe, não tinha coquinho. E a mãe olha para ela com aquele olhar fugaz, né? E não responde nada. Aquela informação para a criança que ela não está entendendo, né? Qual que é o sentido figurado nisso tudo, ela capta, né, toda essa informação, como ela não entende, ela não sabe o que ela está sentindo e tudo mais, ela joga para o inconsciente ou para, como o Hélio fala, para a sombra, tá? Ou aí novamente a mãe vai lá e está irritada com a tua criança tal e fala pro moleque, vai lá ver se eu tô na esquina, vai. A criança vai ver se a mãe está na esquina e volta, mamãe, você não estava na esquina. E a mãe de novo olha com aquele olhar de indignação, né? E a criança, ela recebe todo aquele clima de rejeição, de raiva, de irritabilidade, né? Ela fica confusa com tudo aquilo, mas ela não sabe lidar com aquilo. E o que ela faz? Ela reprime, ela joga para debaixo do tapete. Ou seja, ela joga para a sombra, para o lado dela a sombra. Ela joga para o inconsciente. O sombra, né? O nome sombra significa que ela joga lá para o escuro. Fica lá no escuro, fica lá no porão, tá? E fica lá, numa região realmente mais escurecida, mais adormecida, todos os nossos conteúdos de sombra e de inconsciente, tá? E isso não é só esse motivo que leva uma pessoa a ter problemas com a questão da sombra ou de jogar coisas para o inconsciente, tá, gente? São muitas coisas, tá? E muitas coisas que não apenas precisam acontecer na infância, pode acontecer na infância, na adolescência, na fase adulta, na fase até agora, entende? Se eu percebo algo em mim que eu não dou conta de lidar com ele, não tenho ferramenta, não tenho um suporte interno, meu suporte para lidar com tal situação, eu jogo para a sombra, tá? Ah, mas se eu joguei para a sombra, se eu joguei para o meu inconsciente, está resolvido? Não está resolvido. E aí, esses conteúdos, tá? Essas repressões, elas ficam ali borbulhando, elas ficam querendo vir à tona. Elas ficam fazendo você cometer um ato falho. Elas vêm em forma de alguns incidentes, algumas perdas, algumas situações que faz com que você dê um chacoalhão, né, na tua vida e fala assim, meu, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo aqui comigo, tá? Porque chega num nível de acontecerem coisas na tua vida que não tem como mais, né, não tem lógica mais você ficar culpando o externo, porque às vezes o externo, o meio, a família, a relação, o trabalho está te dando condições de prosperar, condições de se curar, condições de ficar bem e mesmo assim você não fica. Então você começa a se auto-questionar e fala assim, mas eu acho que deve ter alguma coisa comigo. Eu acho que deve ter aqui uma autossabotagem, algum auto-boicote, porque não é possível, né? Aquilo que eu achava que era o culpado, né, fulano ou a situação, nem existe mais. E eu continuo nessa mesma dinâmica, neste mesmo padrão. Então, a questão está comigo. Nossa, quem chega nesse nível de falar, então, a questão está comigo e eu preciso olhar isso para poder resolver? Ufa, maravilhoso. Só que, assim, são raras as pessoas que chegam nesse nível. Tá? Porque elas podem passar a vida inteira dela justificando que a vida dela não dá certo porque está lá fora. O culpado, o algoz está lá fora e a vítima sou eu que estou aqui. Entende? Porém, quando há um movimento de autoquestionamento, de autorresponsabilidade, quando eu começo a ter uma consciência que eu preciso assumir algumas coisas na minha vida e que sim, eu sou causadora de algumas coisas, eu começo a entender o que está ali na minha sombra, o que está ali no meu inconsciente. E aí, para eu tirar da sombra que está escuro, eu preciso jogar uma luz, não é? Luz de lucidez, luz de clarear uma situação,
né? Eu tenho uma ideia clara do que está acontecendo comigo, do que eu estou fazendo comigo mesma, entende? Aí, assim, tá tudo bem, né? E daí a gente consegue fazer um bom trabalho com o paciente, ou se ele chega, né, quase nisso, então é fácil a gente entrar. E quando ele não chega nisso, e você começa a querer, né, nós terapeutas, psicólogos, ou até mesmo alguém da família, quando você começa a mostrar para o outro a sombra de um modo muito impactante, muito direto, ele briga, ele se ofende, ele se magoa, ele não aguenta ver, ele nega. Porque para tocar na sombra do outro, a gente precisa assim de muita empatia, de muita sabedoria, esperar o tempo do outro, de muita calma. Porque senão, por exemplo, se for num processo terapêutico e você faz isso, você instala rapidinho uma defesa fóbica, né, que é uma defesa intrapsíquica, tá, que a gente chama de defesa fóbica. Então, o paciente, por não estar pronto, e você mostrou uma sombra dele, algo que estava tão guardadinho ali na caixinha do inconsciente, você mostrou para ele, pá, ele não deu conta. Aí ele começa a faltar, ele começa a achar que a terapia é caro, ele começa a achar que ele quer fazer um outro curso, malhar, fazer outras coisas, porque vai deixar a terapia para depois, ele começa a chegar atrasado, ou ele realmente interrompe o processo. Até para interromper o processo não fica claro para ele, tá? Quando o motivo é esse, defesa fóbica. Porque ele vai justificar que é por conta de um monte de coisas, menos a razão real. Entende? Então tem que tomar muito cuidado. O Hélio até conta exemplo, né? Então um homem procrastinador dentro de um relacionamento, onde ele tem dificuldade de fazer as coisas do cotidiano, onde ele começa muitas coisas, não termina nenhuma, várias coisas, né, ali começadas, nenhuma terminadas, ou ele tem uma preguiça do caramba, né? E aí ele ficou naquele conflito, lavo no carro, não quero lavar o carro, lavo o carro, não vou lavar nada, deixa esse carro sujo e tal. E de repente a mulher, sem saber desse conflito dele, chega e fala assim, amor, você vai lavar o carro hoje? Nossa, parece que ela tirou um órgão dele ao falar isso. Porque ele estava brigando com isso dentro dele e de repente, quando ele resolve, que estava resolvido, né, na mente dele, ela vem e mostra uma sombra para ele. Não, você precisa lavar o carro, né? Ou você precisa fazer alguma coisa lá, X, tal, não importa. E aí ele vai com tudo para cima dela, tá? Então, mostrar a sombra do outro, seja no consultório, tá? No ambiente protegido, num setting terapêutico, ou mesmo com os seus amigos, uma relação familiar, tem que ir ali dedo a dedo, pisando em ovos, porque senão você vai ser atacada. Você pode ter certeza disso. O que mais que o Hélio conta, né? Que ele traz nesse primeiro capítulo? Ele conta assim que... eu não quero mexer com as minhas sombras, então deixa lá tal, né? Deixa lá, entre aspas, porque essa sombra não resolvida, o que acontece? Tudo na tua vida não prospera. Você não prospera no trabalho, você não prospera no amor, na afetividade, você não prospera nem com o cuidado do teu corpo, você não prospera na vida, porque tem algo teu, né, dentro de você, é algo forte, é uma energia muito forte, essa da sombra, tá? Que ela faz de tudo para ser vista e não é. Isso gera um desequilíbrio, tá, na pessoa. E como ela não está equilibrada, tem algo que está puxando ela para trás, que são os boicotes, a autossabotagem, e tem um lado que quer que ela olhe para isso, mas ela não olha, a vida realmente fica toda perdida, confusa. Não estou dizendo que são todas as áreas juntas, tá? Mas, vamos dizer assim, mais de 2 áreas, tá? Que a pessoa acaba tendo uma dificuldade porque ela não quer olhar para a sombra. O Hélio traz um exemplo também sobre aquela menina, onde quando pequena, 7 anos de idade, houve lá do pai ir embora, o pai abandonou ela com a mãe, e a mãe ficou bastante triste, depressiva, e ela também, já pequenina, ficava tomando contato com aquela dor e muito preocupada com o que ela ia fazer, com o que elas iam comer, como que iam vestir, como que iam viver.
Só que a dor para aquela menina foi tão grande que ela guardou dentro dela, gerou uma sombra. E qual foi a dor, né? Eu posso perder a qualquer momento, tá? Eu tinha o meu pai e agora eu não tenho mais. Do nada ele foi embora. Quando ela cresce, ela vai trabalhando, ganhando aquele salarinho X, nunca prospera e nada, só que a sombra está ali, não é? E a sombra quer ser curada. Esta criança interna que ficou lá abandonada pelo pai, rejeitada, desamparada, não pense assim que é pela infância. Não, gente, ela quer ser curada, tá? Só que a adulta não sabe disso. Então ela fica ali, tentando, né, aparecer para essa adulta de hoje, viu? Olha para mim, eu estou aqui, tem algo aqui parado que não está resolvido. Vamos resolver, mas bolhufas, né? A adulta não olha. Até que um dia, esse exemplo aí, essa moça do exemplo, ela consegue um emprego muito bom e desse emprego ela vai subindo, subindo devagarzinho e tal, né? Até que um dia ela vai e ganha o valor triplo do que ela recebia ali de salário. Ela ganha tipo um prêmio. E ela não se conforma com aquilo. Como assim? Como que eu ganhei esse valor se eu não fiz nada? Ela fica toda perdida em ganhar, né? A hora que ela toma contato com esse ganhar, ela passa a noite inteira chorando. Ela entra numa angústia muito grande. E aí o que acontece? Ela levou o cheque lá para receber o prêmio e tal, e o cheque volta. E o cheque volta por motivo de assinatura. Então, a sombra dela impediu que ela, tá, o lado que está sabotando ela, né, impediu que ela recebesse esse valor. Por quê? Porque apesar da criança interna lá querer ser curada, ela também tem muito medo, porque na verdade o que levou ela a essa dor foi o medo. Qual o medo? De perder. Então tem algo pronto assim, se eu ganhar, eu perco. Então eu não posso ganhar, porque se eu ganhar eu vou perder, tal como eu perdi o meu pai lá atrás. Então é melhor eu não ganhar nada. Quando ela entende isso, ela passa a noite inteira chorando, ela passa refletindo, ela toma um contato, né, com uma consciência maior do que ela já teve sobre esse tema. Ela entende, ela acolhe e fala, não, eu posso ganhar sim. Eu não vou perder se eu ganhar. Ela resolve essa questão na vida dela. E depois vai lá, feliz da vida, recebe o cheque e daí, né, só vai galgando aí o degrau da prosperidade. Então é muito importante, tá, gente? A gente olhar para as nossas sombras, olhar para as questões que você deixa aí dentro de você, que você pensa que não tem uma correlação, já passou, isso faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim não, tá? Porque dentro de você está muito vivo, muito vivo. Tem pessoas que passam uma encarnação inteirinha sem olhar para isso. E tudo bem, né? Morre com essa consciência, depois volta nesse mesmo nível de consciência para poder olhar, tá? Porque apesar de serem coisas terrenas que aconteceram aqui enquanto encarnado, não é? Mas isso reflete também no mundo espiritual, no mundo psicológico. Então é importante que vocês olhem para as sombras, identifique, honre, tá? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter alguém para estar te ajudando, seja terapêutico, seja técnicas de Ho'oponopono, seja expansor de consciência, seja psicoterapia, ou seja a tua própria coragem. Mas você precisa olhar para isso, para se libertar de tudo isso e de verdade prosperar. Porque dentro de uma sombra sempre tem crenças limitantes, várias histórias de autossabotagem. E não é porque eu me sabotei 10 anos lá atrás que já passou. E daí se eu me sabotar agora, depois de 10 anos, vai ser a primeira sabotagem. Não, gente. Fica tudo registrado. Então se eu fiz 15 movimentos de autossabotagem lá atrás, ficou lá. Quando eu faço mais 2, é 15 mais 2, são 17. Não são mais 2 novos, são 17. Soma ao que já tinha lá atrás. E assim eu vou somando conteúdos de dor, de doença, né, tanto física quanto emocional quanto espiritual,
e vou vivendo a minha vida assim, mais ou menos. Sendo que nós nascemos para termos uma vida plena, com consciência, cada vez alcançando mais este nível evolutivo. Então é isso que fala, tá? Assim, na minha linguagem, tá? O primeiro capítulo do livro Sombra Psicológica de Hélio Couto. A parte 2, a gente vai estar fazendo de capítulo em capítulo. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Depois, leiam um livro que vale muito a pena, tá? E se você tiver uma sombra aí, quiser deixar, tiver coragem, né, de deixar aí nos comentários, conte, né, a gente pode conversar de uma maneira mais off e tal, mas conte, compartilhe, tá bom? E se inscreva no canal, deixe o teu joinha lá, que isso ajuda bastante, tá, gente? E ajuda a mim, ajuda as pessoas que possam chegar, né, a ter esse material. Falou? Beijos quânticos a vocês!